Ministramos sobre o tema: é tempo de buscar ao Senhor. De fato, muitas pessoas têm reconhecido a oportunidade, a urgência de irmos ao Senhor. Mas então surge uma pergunta: como nós devemos buscar ao Senhor? Quais os princípios que nós devemos observar? De que forma nós devemos agir a fim de que possamos buscar ao Senhor? Quando nós olhamos para o texto bíblico que está lá em Oséias capítulo 10, versículo 12, o profeta nos diz o seguinte: na verdade, ele transmite a mensagem que ele recebeu do Senhor, a palavra que ele recebeu do Senhor. E a palavra foi: eu disse, Oséias 12, eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração. Capítulo 29, versos 13 e 14, a parte A, nos diz: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Verso 14, parte A: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Os nossos pais na fé, quando nós falamos nossos pais na fé, nós nos referimos aos nossos antepassados, aos primeiros cristãos, homens, ao homem encontrar a Deus. Será que realmente isto é possível? Sim, é totalmente possível, mas não através de nossa inteligência, capacidades ou força, mas apenas por meio da própria ação graciosa de Deus, ao se revelar a nós plenamente. Somente é possível por causa desta ação da revelação de Deus ao homem, ao ser humano. Jesus Cristo falou sobre isso em Mateus capítulo 11, versos 25 ao 27. Ouçamos o que o Senhor diz. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Somente o Filho, Jesus Cristo, conhece o Pai em sua plenitude. Somente o Filho, Jesus Cristo, conhece o Pai em sua totalidade, em sua essência. Mas o Filho decide também, o Filho compartilha o Pai, o Filho nos revela o Pai em sua perfeição. É desta forma e é por esta razão que é totalmente possível a nós também encontrarmos o Senhor, nos achegarmos a Ele, conhecê-lo de uma forma maravilhosa. O próprio Deus também afirmou por meio do profeta Jeremias que encontrá-lo é sim totalmente possível, porque Ele se permite ser encontrado por nós. Jeremias 29, 14, a parte A: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Percebamos que esta é uma afirmação muito clara.
Deus diz: eu serei encontrado por vocês. Deus não fala apenas de uma possibilidade, mas há aqui uma afirmação, há uma declaração totalmente afirmativa. Eu serei encontrado, eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Não é apenas a voz de um profeta, não é apenas a voz de anjos, não, é o próprio Senhor quem está afirmando: eu serei encontrado por vocês, eu serei achado por vocês. Apesar de não precisar de nós, o Senhor deseja e ordenou que nós o busquemos. E eu acredito que, certamente, se não fosse possível encontrar plenamente o Senhor, então Ele mesmo não teria nos ordenado, Ele mesmo não teria nos mandado buscá-lo. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que o Senhor não apenas deseja, Ele também ordenou que nós façamos isto. Salmos 105, verso 4. Busquem o Senhor e sua força. Busquem sua presença continuamente. Salmos 27, verso 8. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Senhor, eu irei. Percebamos então que Deus nos criou para buscá-lo e que Ele tanto deseja, como também ordenou que nós façamos isso diariamente. É esta a conclusão que nós claramente podemos tirar através das afirmações que os salmistas aqui fizeram. Salmos 105, verso 4, Salmos 27 e verso de número 8. Mas de que forma devemos buscar a Deus? Quais os princípios bíblicos a serem seguidos ou observados por quem realmente quer encontrar o Senhor? Você quer realmente encontrar o Senhor? Você deseja realmente ter um encontro com Deus? Você realmente deseja ter uma experiência com o Deus vivo? Então, de que forma isto será possível? De que forma isto poderá ser alcançado? E aqui nós destacamos pelo menos 3 atitudes preciosas ou princípios maravilhosos que, se seguidos, se observados, se praticados, nos levarão a esse encontro com Deus, nos levarão a vivenciarmos em nossas vidas aquilo que o Senhor declarou: eu serei achado por vocês, eu serei encontrado por vocês. Quais são estes princípios? Quais são estas atitudes preciosas? A primeira delas, arrepender de seus pecados. Sim, arrependimento. O Senhor falou através do profeta Isaías, capítulo 5, verso 7, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Queremos encontrar o Senhor? Queremos ter uma experiência com Deus? Então, arrependamo-nos dos nossos pecados. Arrependa-se dos seus pecados. O único Deus eterno, imutável, soberano, todo-poderoso, Criador e Senhor dos céus e da terra, é também infinitamente santo. Infinitamente santo. O profeta Isaías, quando viu Deus em seu trono de glória, também ouviu os anjos serafins, dizendo em alta voz uns aos outros, Isaías 6:3,
eu creio que você conhece, você já deve ter ouvido, o que os anjos serafins estavam declarando era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor Todo-Poderoso, esse Deus único, eterno e imutável, a quem nós queremos encontrar em sua plenitude, Ele não somente é santo, Ele é santo, 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 portanto, infinitamente santo. Se queremos de fato encontrá-lo, então nós precisamos compreender este princípio, o arrependimento. Deus é santo por natureza e essência. Nós, ao contrário, somos pecadores por natureza e totalmente inclinados ao pecado. Reafirmo, se nós queremos encontrar Deus, precisamos estar dispostos a abandonar a prática do pecado, pois o pecado, além de nos separar dele, nos torna também imundos e ofende a sua santidade. Os seus pecados e os meus pecados diariamente ofendem a santidade desse Deus, que é santo, santo, santo. Nós precisamos ter consciência disso. Não dá para nós olharmos o pecado, independentemente de qual tipo de pecado seja, ainda que seja uma pequena mentira, ainda que seja uma brincadeira de mau gosto, ainda que seja um palavrão, ainda que seja um roubo, por menor que seja, ainda que seja um determinado vício, ainda que seja a idolatria, ainda que seja a intriga com alguém, nós precisamos entender que essas práticas, essas ações pecaminosas, elas ofendem a santidade de Deus. Esse Deus que é eterno e imutável, e que nós queremos que se cumpra em nossa vida a declaração dele. Vocês podem me encontrá-lo, vocês podem me achá-lo, mas é preciso que nós nos arrependamos. Mas quando devemos nos arrepender? Hoje. Precisa ser hoje. Arrependimento é o que Deus realmente espera de cada um de nós. O irmão do Senhor Jesus declarou, capítulo 1, verso 21, portanto, removam toda impureza e maldade, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Capítulo 3, verso 14 de Tiago. Mas, se em seu coração a inveja amarga e ambição egoísta, não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Há uma ordem, há uma promessa também. A ordem é aproxime-se de Deus. A promessa é, Ele se aproximará de vocês. Mas vem o mandamento. Lavem as mãos.
pecadores, purifiquem o coração. Diante destes versos e outras declarações que nós encontramos nas Escrituras, nós chegamos a uma conclusão óbvia. O maior chamado das Escrituras é aquele que chama os homens ao arrependimento. O maior chamado das Escrituras não é o chamado para sermos curados de uma enfermidade, não é o chamado para sermos abençoados financeiramente, para sermos bem-sucedidos na vida, para termos sucesso. Não. O maior chamado das Escrituras é aquele que chama homens e mulheres a se arrependerem diante de Deus, a se voltarem para Deus, a se humilharem diante dEle, a fim de serem exaltados por Ele, a fim de o encontrarem plenamente. Pedro e também o apóstolo Paulo deram testemunho a respeito deste grande chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Agora, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Arrependam-se para que seus pecados sejam apagados. Atos 17:30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena. Deus não está apenas desejando, Deus não está apenas esperando, Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Para quem é a ordem? Para todos. Onde? Em todos os lugares. Aqui em Presidente Dutra, no Maranhão, no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Rússia, na Suécia, na Inglaterra, em todos os lugares do planeta, Deus não apenas deseja, Ele ordena que os homens se arrependam. Ele ordena. E por que Ele faz isto? Porque Ele é o Senhor soberano. E nós devemos obedecê-lo, os homens devem obedecê-lo. Os homens só têm uma opção: ou escutam o chamado de Deus para se arrependerem, ou serão condenados. Só nos resta isto. Mas Ele, amorosamente, de forma maravilhosa, está nos chamando. E este chamado, ele tem ecoado em alto e bom som. Eu fico me perguntando, já pensou se Deus tivesse feito o ser humano com apenas um ouvido? Já pensou como seria se Deus não nos tivesse dado 2 ouvidos? Porque, embora tendo dado 2 ouvidos ao ser humano, a grande maioria permanece surda diante do chamado de Deus, ou, pelo menos, indiferente. Porque se eu ouço um chamado e não atendo, então eu estou agindo com indiferença para com ele, estou me tornando indiferente e, consequentemente, rebelde diante desse chamado, endurecendo o meu coração. Não me restará outra coisa: Deus me quebrará e me colocará então de joelhos para ouvir a sentença dele, não antes de declarar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Portanto, meus amados, se desejamos, se realmente queremos encontrar Deus, precisamos nos arrepender. Nos arrependermos dos nossos vícios, da prostituição, da mentira, do engano, da intriga. Precisamos nos arrependermos de todo e qualquer tipo de pecado. Vamos realmente abandonar a prática do pecado e, como nos diz o texto bíblico, nos voltarmos para o Senhor. O segundo princípio ou atitude preciosa para aqueles que querem encontrar realmente a Deus e ter essa experiência maravilhosa com Ele, então precisa aproximar-se com fé. O nosso Deus, Ele não pode ser tocado e nem visto com os nossos olhos físicos. Você e eu sabemos disto, pois Deus é Espírito, e não dá para tocar e nem ver quem é Espírito. O Senhor Jesus afirmou em João capítulo 4 que o Pai, Ele é Espírito, Deus é Espírito. Você pode então perguntar, como alguém pode encontrar, não pode ser visto e nem tocado? Como podemos encontrar aquele que não pode ser tocado e nem visto com os olhos físicos? A resposta, somente pela fé. Somente pela fé. Mas e o que é fé? O autor aos Hebreus nos responde assim, Hebreus 11, 1 e verso 3 também. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Verso 3, pela fé, entendemos que todo o universo, pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Fé, portanto, diante dessa declaração do autor aos Hebreus, concluímos que fé é ter a certeza de que aquilo que espero realmente virá, e aquilo que não vejo realmente existe. De forma mais simples, isso é fé. Ela é indispensável para encontrarmos e agradarmos o Senhor. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quem se aproxima de Deus, então deve crer que Ele existe e que recompensa todos que assim o buscam. Nesse princípio de se aproximar de Deus com fé para poder encontrá-lo, eu me lembro do que Jesus disse aos seus discípulos após ressuscitar. Seus discípulos estão reunidos e ali eles estão conversando e falam para Tomé que o Senhor havia ressuscitado. E então Tomé diz: olha, se eu não vê-lo, não tocar nele e não colocar o meu dedo em suas feridas, de maneira nenhuma eu crerei, de maneira nenhuma eu acreditarei, de maneira nenhuma eu terei fé. Olha só o que o Senhor disse então para ele. Evangelho de João, capítulo 20, versos 27 ao 29. Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos, disse o Senhor a Tomé. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia.
meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse, ouça, você crê porque me viu. Felizes aqueles que creram sem ver. Felizes são aqueles que não me viram e creram. Porque fé não exige ver. Fé é acreditar de todo o coração, mesmo sem ver. Portanto, queremos encontrar a Deus. Você quer encontrar esse Deus santo, maravilhoso, incomparável? Arrependa-se dos seus pecados, aproxime-se dele com fé e, por último, busque-o de todo o seu coração. O Senhor deixou bem claro nas Escrituras que aqueles que o buscam certamente o encontrarão, mas somente se o buscarem de todo o coração. Foi por boca do profeta Jeremias que ele declarou o texto que nós escolhemos e que já lemos, Jeremias 29, 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão, diz o Senhor. Se me buscarem com todo o coração de vocês, então certamente eu serei encontrado. Meus amados, tem que haver sinceridade, vontade e paixão no coração que deseja encontrar o Senhor. Esse coração precisa ser carregado, precisa ser cheio de sinceridade, de vontade e de uma genuína paixão. E eu creio que este aqui deve ser o nosso maior desafio. Buscá-lo de todo o coração. Por que é o maior desafio? É porque Deus, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Quando nós nos preparamos, quando nós fazemos qualquer movimento para buscá-lo, Deus já sabe. Ao olhar para o nosso coração, e eu diria, Ele não precisaria nem olhar, pois Ele sonda a nossa mente, conhece o nosso coração. Antes de haver dentro de nós qualquer pensamento, qualquer intenção, por isso, este aqui é o nosso maior desafio. Seguir este princípio, tomar essa atitude de buscá-lo de todo o coração, se certamente no nosso maior desafio hoje. O salmista diz, Salmos 7, verso 9, que o Senhor faz cessar a maldade dos perversos e dá segurança aos justos, pois tu sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Salmos 17, verso 3, tu puseste à prova meus pensamentos, durante a noite examinaste meu coração, tu me sondaste e não encontraste. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. O Senhor, de fato, Ele sonda o nosso coração, Ele conhece todos os teus pensamentos, Ele sabe exatamente tudo que está dentro de você, tudo que está dentro de mim, tudo que eu penso, tudo que eu falo, antes mesmo de tudo isso se formar em mim. Por isso, ter um coração sincero, ter um coração cheio de paixão pelo Senhor e de vontade de querer buscá-lo, é fundamental. O Senhor Jesus, quando perguntado sobre qual era o maior mandamento da lei, Ele respondeu em Marcos capítulo 12, versos 29 e 30, o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus
de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. De todo o seu coração, de todo o meu coração. Esta é a única forma. Nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano jamais encontrará a Deus, jamais desfrutará das promessas ali de Jeremias, capítulo 29, e verso de número 13, sem buscá-lo com todo o coração. E meus amados, certamente, este é o maior mandamento e também a nossa maior missão para esta vida e para a eternidade. Amar a Deus de todo o coração, buscá-lo de todo o coração, é tanto o maior mandamento para esta vida, como também missão para toda a eternidade, para toda a eternidade. Eu quero, nesse momento, então, concluir a ministração desta noite, fazendo algumas considerações muito importantes. A primeira delas é fazer-lhe uma pergunta. Você ouviu sobre estes princípios maravilhosos? Eles funcionam como 3 pilares para buscarmos o Senhor. É claro que existem outros princípios que precisam ser observados, como, por exemplo, o exercício da oração, a prática da oração, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, são, de fato, princípios indispensáveis. E se queremos buscar o Senhor, um coração totalmente inclinado às práticas pecaminosas, coração que está vivendo em rebeldia, quebrando diariamente todos os mandamentos da lei do Senhor, se esse coração, então, ele precisa dar meia volta para se voltar para o Senhor e ser então perdoado e mente restaurado pelo Senhor. Uma outra consideração que eu quero fazer para o nosso ensino, para que aprendamos da parte do Senhor, é que uma pessoa que se arrepende de seus pecados, que usa a sua fé e age com sinceridade, certamente terá um encontro com Deus e poderá então aperfeiçoar isto, tendo prazer na palavra e na prática da oração. Concluo ainda dizendo o seguinte: as vestes daqueles que irão se aproximar de Deus precisam ser feitas de 2 tecidos, o tecido da santidade e o tecido da humildade. Tiago, capítulo 4, verso 16, diz que o Senhor, Ele rejeita os que são soberbos, orgulhosos, mas Ele concede graça, concede seu favor aos que são humildes. Vamos então abandonar o pecado, nos vestir de santidade, rejeitar, lançar fora todo orgulho e soberba e nos vestirmos com as vestes da humildade, e certamente poderemos desfrutar desse encontro maravilhoso com o Senhor. Lhe convido a orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo aqui, um tempo muito precioso, em que temos a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra. Oramos para que o Espírito Santo dirija completamente o nosso coração, para que o Espírito Santo nos conduza ao verdadeiro arrependimento, para que o Espírito Santo gere fé em nossas vidas, para que o Espírito Santo nos ajude a buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, pois é isto que o Senhor ordena, é isto que o Senhor deseja, e é isto que nós precisamos para viver nossa vida
só terá verdadeiro sentido quando encontramos plenamente e verdadeiramente o Senhor. Pai, abençoe a todos os teus filhos que ouviram esta palavra, que ela gere frutos para a glória do Senhor na vida de cada um deles, que ela produza arrependimento e salvação para a glória do Senhor. Abençoe as famílias, dê sabedoria, Pai, a todos os teus filhos, para que possamos viver neste mundo de maneira honrosa, dando testemunho da verdade, glorificando o nome de Deus, honrando o nome do Senhor. Ó Deus, que todas as famílias sejam iluminadas pela tua graça, que pais e mães recebam do alto a sabedoria para conduzirem seus filhos no caminho do Senhor, e que os filhos honrem seus pais, que aprendam do Senhor, que tenham seus corações transformados pela verdade do Evangelho, e que se voltem para o Senhor, e que busquem o Senhor, não porque são mandados, não porque são obrigados, mas com um coração voluntário, um coração plenamente convertido e transformado pela graça e pelo poder. Ó Deus, nós aqui oramos em nome do Senhor.